mais um episódio conectando mulheres, conversando sobre as empresárias e os negócios aqui de Indaiatuba. E não tem como não agradecer a Solari, que faz esses móveis acolhedores e lindos, sempre nos proporcionando um ambiente para que esses negócios sejam gerados. Obrigada, William. Obrigada, Vanessa. E também agradecer ao Alan e toda a sua equipe do Jornal Mais Expressão, que conecta ainda mais essas pessoas e ajuda, assim, nos negócios da nossa cidade. E hoje nós temos aqui empresárias de sucesso no ramo imobiliário que fazem a diferença no seu ramo, não só em Indaiatuba, mas muito mais. Então, é um prazer trazer aqui conosco nessa conversa a Dari e a Luciana, que são da Century 21, e nós vamos conversar querendo saber um pouco de quem é a Dari, quem é essa pessoa, a Dari, quem é a Luciana. Bom, meu nome é Dariane, eu sou da Century 21. Eu atuo no mercado imobiliário há mais de 25 anos, mas eu trabalhava numa outra área, que é de direito imobiliário. E há 15 anos a gente fundou a Century 21, eu e meu irmão, né? Através dessa, a gente conheceu a franquia Century 21. Eu não trabalhava com corretagem, né? Com compra e venda, era um outro segmento, mas por conta da franquia que foi apresentada para a gente achou um plano de negócio interessante e resolveu abrir a imobiliária. Foi um desafio para mim, lógico, porque eu não conhecia muito, né? Desse segmento. Mas eu sabia que era um segmento muito promissor, né? Eu já atuava um pouco na área, e a gente decidiu abrir a nossa franquia há 15 anos atrás. Que maravilha! E aqui em Indaiatuba? Aqui em Indaiatuba. Eu estou em Indaiatuba há 30 anos. Eu sou de São Bernardo, na verdade, meu irmão, nós somos nascidos lá. Só que eu vim para cá muito nova, eu vim para cá com 15 anos, né? E veio só eu e minha mãe, meu irmão ficou. E aí, quando o meu irmão sugeriu a gente montar um negócio junto, eu achei interessante, porque eu queria que ele viesse para cá também, né? Ele tinha ficado lá e a gente é muito unido, a gente é muito próximo. E aí eu vi na Century uma forma dele vir para cá e a gente conseguir montar esse negócio e trabalharmos juntos. Então, nos primeiros anos eu toquei sozinha, que ele ficou ainda ficando aqui, indo para São Bernardo, até que um dia ele veio e ficou, e a gente toca isso junto já há algum tempo. Que fantástico! E você, Lu? Vamos lá. Prazer, meu nome é Luciana, Karen. Eu estou na Century 21, vão fazer 7 anos de ramo imobiliário já. Eu sou uma das corretoras mais antigas da casa, né? Eu trabalhava em empresa multinacional. Eu trabalhava na IBM, trabalhei na IBM quase 13 anos, e de uma multinacional estou passando para uma outra, né? Passei, né, de fato, porque a Century é uma franquia mundial, então, de certa forma, nós temos o mesmo princípio, as normas a serem seguidas como uma grande multinacional, né? Então, é um prazer estar na área do ramo imobiliário, faço com dedicação, com amor, com muito carinho. Que fantástico! E como uma multinacional, qual que é o diferencial que a Century, né, traz e vocês? Porque sempre tem o diferencial, né, da marca, do negócio maior e aquele diferencial nosso do dia a dia. Eu acho que o diferencial de ser uma multinacional é que a gente está conectado ao mundo todo, né? Então, a gente tem parceiros em todos os cantos do mundo. A gente tem a nossa rede imobiliária, mas a gente também tem uma que é unificada. Então, eu consigo colocar imóveis para vender. Eu até coloquei 2 imóveis recentemente para vender no México, de clientes aqui de Indaiatuba, nos Estados Unidos. Então, a gente tem um cliente que querendo fazer uma obra agora, então a gente já mandou para um corretor de lá, a gente faz parceria. Né? Nós atendemos recentemente uma cliente de Portugal. Em Portugal, a Century 21 é muito forte. E ela não conheceu o Brasil, ela escolheu Indaiatuba, olha, por pesquisas que ela fez pela internet. E aí ela veio através de uma lead, interessada em comprar imóveis em Indaiatuba. E a gente acabou fechando 3 negócios com ela. E foi interessante que a gente conseguiu dar todo o suporte de documentação, porque como ela nunca tinha vindo para o país, né, a gente abriu um CPF para ela, registrou documentos em cartório, lavramos escritura, agora faz online, né, ela continua como nossa cliente. E ela escolheu a cidade através de pesquisas e escolheu a Century 21 pela marca, né, porque na Europa é muito forte. Então, essa notoriedade que a marca tem internacionalmente é um grande diferencial para a gente. Né? Fantástico. Sem dúvida nenhuma. Ô Lu, e um diferencial assim de atendimento a cliente? O que vocês, né? Qual que é a personalidade de vocês?
Nós atuamos em todos os segmentos, em todos os nichos de mercado, desde um Minha Casa Minha Vida até um alto padrão. Então, assim, somos muito fortes na marca, como a Dari falou. Então, atendemos muito na classe média também, a classe de 1 milhão, 1,5 milhão. Temos muita saída, principalmente em condomínios fechados aqui em Indaiatuba. A gente trabalha muito. O Minha Casa Minha Vida é o nosso carro assim, de lançamento, né? É um carro-chefe para a Century. E o alto padrão. A gente está começando essa carteira, né, Dari? Assim, um trabalho mais dedicado, que agora em Indaiatuba está se posicionando mais ao público alto padrão também. Né? Sim. Mas uma coisa interessante para completar o que a Luciana falou, que eu sempre falo para todos eles, um diferencial do atendimento é o quê? É você primeiro ouvir. Você precisa entender o que o seu cliente quer. Muitas vezes ele mesmo não sabe o que ele quer. Sim. Ou o que ele quer não é o melhor para ele. E a gente consegue demonstrar, né, isso. Então, a gente primeiro ouve o cliente, a gente tenta entender em que momento que ele está da vida dele, com o filho, solteiro, primeiro imóvel, separando, qual que é a situação dele para a gente poder orientá-lo. Então, isso é muito importante, porque às vezes ele vem com um pensamento e a gente consegue, de uma forma mais fria, traçar um outro rumo na vida dele. E isso, por incrível que pareça, acontece bastante. Então, às vezes a pessoa vem querendo comprar um imóvel em um determinado lugar e a gente consegue demonstrar que não é a melhor opção, ou fazer uma locação num condomínio fechado, mas consegue alguma outra casa, mesmo numa casa que não seja de condomínio. Enfim, a gente consegue sentar, entender o que esse cliente quer e, de repente, reposicioná-lo, né? Colocar ele numa nova direção. E sempre com muita calma, para não mostrar aquele desespero de venda, porque a gente não está interessado só em vender, a gente quer atendê-lo. Né? Porque é um sonho, né? Exato. A pessoa comprar, independente do padrão, sempre é um sonho. É um né? sonho, A é um casa... investimento alto. E assim, eu mesma, se eu vou comprar um imóvel meu para eu investir, eu penso muito. Né? Sim. Embora eu tenha imobiliário, eu seja corretora, eu entenda do mercado, eu também analiso, eu penso, às vezes, em conversa com os corretores ou com o meu irmão, eu mudo de ideia, é natural. Sim, né? sim. Então, imagina um cliente que está comprando pela primeira vez. Então, a gente tem que deixar ele muito confortável, entender o que ele quer e ele sentir confiança de que a gente vai mostrar alguma coisa que atenda realmente ele. Teve algum caso, assim, que aconteceu que... quando o cliente chegou, você falou, nossa, isso vai ser muito difícil, sabe, de superação, mas que realmente vocês conseguiram converter e, sabe, algum caso em especial? Não precisa falar nomes, mas... Nós tivemos até um exemplo, vou falar bem sucintamente. O cliente veio para aluguel, ele veio para locação. E o atendimento nem foi meu, foi uma outra corretora nossa, com experiência em locação. Ela conseguiu fazer uma conversão de locação para venda. Ele não só alugou, como adquiriu o imóvel. Ele falou, não vou partir mais para o contrato de locação, vamos para um contrato de compra e venda diretamente. Então, temos muitas situações assim. Eu sempre falo, já fui coach também na Century, né? Já tive estagiários. Eu sempre falo que a gente tem que se colocar no lugar do cliente e tratá-lo da melhor forma possível, né? Ser um consultor, um especialista na área, não somente um vendedor de imóveis, né? E isso que a Lu falou é interessante, porque muitas vezes o cliente só pensa em locar, porque é mais fácil, porque é imediato, né? Mas às vezes ele não sabe o potencial que ele tem de conseguir um financiamento bancário. Então, a gente tem correspondentes, que são nossos parceiros, que a gente faz questão, antes até de seguir com a locação, fazer uma análise de crédito dele. Porque muitas vezes ele não percebe que ele consegue já adquirir um imóvel ao invés de alugar. Entendeu? Então, a gente traz ele para a mesa, a gente faz essa simulação e, às vezes, ele tem a entrada ou ele consegue até, de repente, vender um veículo e comprar o imóvel sem precisar alocar. E aí vocês mostram que compensa muito mais. A gente viabiliza isso para eles. Exatamente, financeiramente. Né? Que fantástico. E vocês estavam falando do Minha Casa Minha Vida, né? Sim. E você tem exemplos dos negócios, dos empreendimentos que tiveram disso para a gente conhecer? Por favor, o Minha Casa Minha Vida, ele cresceu muito aqui em Indaiatuba. Até um produto muito específico de uma empresa, né, que chama Pinheiro, que é o Viva Parque, que a gente brinca... É um programa Minha Casa Minha Vida, é um programa, né, que tem subsídio do governo. No entanto, eles conseguiram colocar muito amor nesse projeto, né?
Então, assim, eles desenvolvem empreendimentos com mais de 25 itens de lazer. Tudo que tem num condomínio fechado de médio e alto padrão, eles colocaram nesse projeto Minha Casa e Minha Vida. Fora as localizações, né? Então, você imagina, a pessoa ter aquele subsídio do governo, ele consegue adquirir a casa própria dele que ele tanto sonhou, numa área extensa, que tem um parque dentro do empreendimento, com área verde. Um clube de lazer, né? Então, são lindíssimos. Tanto é que estão lançando o quinto agora, Quinto né? Viva Parque. O quinto Viva Parque. Vou até fazer um convite às nossas amigas do clube. Vamos ter um coquetel quinta-feira. Depois vou até falar disso, viu, Karen? Esse produto é um pouquinho maior que os demais, né? Mas também encaixa no programa. Então, poxa vida, é bonito de ver, né? Bonito. Um programa desse com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto carinho envolvido. Então, acabou sendo um sucesso aqui na cidade e o Minha Casa Minha Vida vai super bem. O que a gente poderia falar para uma pessoa que está procurando imóvel, que está, né, nos assistindo, para que dê um insight nesse negócio que para mim é atual, acho que para muitas pessoas que não são do ramo também não sabia disso. O que a gente poderia falar? Olha, estou inventando, que eu não sei. Olha, se você quer adquirir um imóvel, se você tem seu fundo de garantia, sabe? Como que você colocaria isso? Como você falaria? Primeiramente, vou falar bem assim, né, abertamente, tem que ter a renda adequada, né? Então, tem um perfil de 4, 5, 8 mil, um exemplo. Sozinho ou pode fazer em conjunto? Pode compor. Então, às vezes, você tem 3, mas a sua irmã tem mais 3, já são 6 mil reais. Ótimo. Então, essa composição de renda, aí fica positiva, né? Para o Minha Casa Minha Vida. O nome limpo, né? Não pode ter nenhuma pendência, nenhuma restrição. E de acordo com o seu score bancário, o seu relacionamento com o seu banco. Esses projetos são 90% Caixa Econômica, eles que fazem o subsídio, mas tem alguns que você consegue fazer com o seu banco privativo, né? Então, de acordo com o seu relacionamento com o banco. Aí a gente faz uma análise, né, criteriosa, uma avaliação, uma simulação de crédito e se adequa a cada perfil. Então, a gente poderia falar, se você está pensando em adquirir um imóvel, vai fazer uma pesquisa na Century, bater um papo, tomar um café, porque nada mais do que quem conhece do ramo há muito tempo para te orientar. Às vezes, você também quer um aluguel e você tem capacidade, como a Dari falou, para muito mais. De uma aquisição, né? E às vezes bate-papo é importante, Karen, para a gente, como eu falei, para a gente entender. E essas simulações que a gente faz, é tudo gratuito, tá? Não tem compromisso. Ele vai na imobiliária, toma um café com a gente faz as simulações ou para Minha Casa Minha Vida ou não, porque em Indaiatuba hoje tem todo tipo de produto que você possa imaginar. A gente tem apartamento de alto padrão, né, no caso do Grand Garden, que veio com força total. A gente tem loteamentos lindíssimos, a gente tem empresas muito boas, a gente tem a GPCI, a gente tem Mazorte, a gente tem Congesa, né? Empresas que são da cidade, empresas que a gente confia. Então, vale a pena sentar com a gente e conversar, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir achar um produto que encaixe a necessidade do cliente. É um universo financeiro muito grande, partindo de um imóvel de 250 mil até 5 milhões, 6 milhões, é um exemplo, em Indaiatuba. Então, é um universo muito grande e vale a pena vir para ver se você tem condições. Muita gente acha que não tem, mas tem. O convite está feito, né? É só vir tomar um café e conhecer um pouco mais. Bom, no mínimo, adquire o quê? Conhecimento. Sim. E se não é o seu momento, você pelo menos se programar, né, para adquirir um imóvel. Eu sou um pouco mais audaciosa, sabe, Karen? Engraçado, porque a gente às vezes pensa muito, não, nesse momento não é agora, eu vou esperar o momento certo. Mas eu acho que na vida a gente não tem muito momento certo. Não. Eu comprei meu primeiro imóvel com 25 anos. Eu comprei nessa idade e saí de casa, porque eu queria morar sozinha. E quando eu comprei esse imóvel, eu tive muito medo, porque eu trabalhava já no segmento de direito imobiliário, mas eu era, né, recente. Então, eu tive medo se eu ia conseguir, né, pagar. Karen, quando a gente faz, quando a gente fecha, as coisas acontecem. Sim. Eu fiz um financiamento bancário de 30 anos que eu quitei em 3 anos. Então, se a pessoa tem essa renda, mas ela tem um pouco de dúvida, se joga. Vai. Vem tomar um café que eu te mostro. Exato. Né, Dari? Esses apartamentos para Minha Casa Minha Vida, eu conversando com as minhas manicures, com a cabeleireira, eu incentivei todo mundo, quase todas compraram. E elas me agradecem até hoje. Todas tiveram medo.
todas tiveram medo. Sim. E quem comprou hoje me agradece. Fala que a coragem não é não ter medo, né? É enfrentar o medo. Exatamente Verdade. isso, cara. Exatamente isso. Vai ficar parado esperando o quê, né? Exatamente. E assim, o momento certo. É muito difícil você esperar e falar assim, não, agora tá tudo certo na minha, até porque nunca vai estar. Nunca. E tá tudo bem. Tá tudo bem, a Né? gente já sabe que é Exato. assim. Lógico que tem que ter um pouquinho de cautela, lógico que sim. Mas se você acha assim, não, eu acho que eu consigo, então faz. Tente, né? Compra. E uma hora você vai falar assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque acontece. E em quanto tempo esses empreendimentos são entregues, assim? Mais ou menos uma... De 2,5 a 3 anos. Geralmente, A grande maioria é 36 meses. Nossa, loteamento é um período hoje, bom. aqui em Indaiatuba, eles entregam geralmente em 2 anos e meio para que a gente chama de TVO, que é um termo de validação de obra que você pode já construir. Aí depois acaba a área de uso comum. Mas em 2 anos e meio você já constrói já um loteamento consegue dar fechado. início Está todo ao- pavimentado, você já pode começar a construir. Em 2 anos e meio, cara. Não, Nossa, quando já é você- Natal, já foi, já vai E seu ser... pensamento lá no início, Já- será? Não. É Vamos pro verdade, próximo. é Fora o que verdade. você ganha, né? Nesses 2 Da anos e meio de valorização. valorização do empreendimento. Sim. Não tem nem o que falar. Você sabe, esses dias eu estava pensando, se puser tanto investimento em imóvel, eu faço as minhas contas leiga, né? Aqui tentando, porque, poxa, às vezes você tem um imóvel, você loca, a gente sabe, né, as coisas que acontecem. Às vezes você fala, nossa, será que quanto que eu vou gastar para arrumar isso? Quanto que eu vou... O que você diria dessa diferença aí para a gente, como investimento mesmo, que é o melhor investimento? Eu gosto bastante de investir em loteamento. Tá. O loteamento, na minha opinião, a gente compra o lote na planta e no momento que eles entregam, tem muito construtor interessado em comprar para construir e revender. Né? Tá. Geralmente os construtores eles não compram na planta, mas eles compram assim que o loteamento é entregue. Né? Então é um momento bom de vender porque eles têm interesse em comprar. E aí você já se capitaliza e investe em alguma outra coisa. Entendi. Agora, se você quiser uma renda fixa, aí você parte para uma locação. Pode ser, hoje tem bastante short stay, né? Que é o caso do Easy, por exemplo, que é um empreendimento super bacana, lindíssimo, que eu comprei um Easy, por exemplo. Por quê? Porque eu trabalho já com essa prática de short stay há muito tempo, que eu tenho outras unidades. E hoje a rentabilidade é maravilhosa. É mais que uma renda fixa. Né, que também está muito boa hoje. Sim, né? sim. Então, você consegue fazer essas locações de curta temporada, né, que é o short stay, e ter uma rentabilidade aí de mais de 1%, às vezes até 1,5%. Fantástico. Então, depende muito do que o cliente quer. Por isso que eu te falo, qual é o principal? Sentar e entender aquele cliente. Né? E você também, por ser uma multinacional, vocês também, por exemplo, se tem alguém que fala assim, eu quero comprar um imóvel em Portugal, Sim. você consegue fazer isso. Daqui. Quero comprar um imóvel na Itália. Isso é fantástico. Sim, E a confiança, o relacionamento conosco Sim. aqui e tendo alguém nos representando lá. Lá. Nossa, com a mesma, né? Com a a mesma seriedade, credibilidade, o posicionamento Century 21, por ser uma única, né? Isso é marca. fantástico. E é importante, Karen, essa relação. Por quê? Porque todo país tem tributações diferentes. Né? Então, a pessoa que comprar um imóvel em Portugal, qual vai ser a tributação? Qual vai ser a rentabilidade? Nessa portuguesa achou a rentabilidade brasileira melhor que a de Portugal. Do que lá. Sim. E está comprando imóveis aqui, imóveis para locar, tá, Karen? Nós já estamos vendendo, locando para ela. Eu ia perguntar. Para locação. A administração né? toda aqui. Então, né? muitas vezes, a pessoa fala assim, eu quero comprar um imóvel em Portugal para locar lá. Eu consigo, através, de repente, de um corretor de lá, pegar as informações de rentabilidade e talvez mostrar que compensa mais comprar um imóvel no Brasil. Entendi. Entendeu? Então, isso daí muda bastante, porque a tributação, o quanto vai render, a gente precisa entender isso também. Sim. Né? Não, e essa expertise de vocês é tudo. Às vezes a pessoa, né, dentro do negócio dela, cria uma expectativa, vai lá, eu quero isso, você fala, mas espera aí, ó. Né? É uma orientação. É isso, Karen, a gente tentar demonstrar, né, Lu, que o que ele está querendo não é tão interessante. Nada, Ariane, mas isso não pode ser ruim, né? Você vai entrar num impasse aí com o cliente. Muito pelo contrário. Ele acaba tendo mais confiança para a gente, porque às vezes a gente até demonstra para ele que a compra de um imóvel no valor até mais baixo é mais vantajoso do que aquilo que ele está pensando. Sim. Entendeu? Então, isso gera confiança entre as partes, né? É o que faz relacionamento mesmo, né? Não porque adianta. a gente não quer vender um imóvel para aquela pessoa, a gente quer vender para ela, para o pai dela, para a amiga dela. Sim. Né? Indicação é o melhor cliente que a gente tem. A gente chama de cliente quente, porque ele já vem indicado por um amigo, ou ele já vem para comprar e com uma referência.
Né? Sim. Então, é o melhor atendimento que a gente tem é a indicação. E falando, a gente falou agora, né, da Nossa Casa, Nossa Vida, agora falando de alto padrão. O que vocês É com a Luciana. têm, Lu? Ela é uma expert O nisso. que vocês têm? Ai, alto padrão, assim, é bem satisfatório fazer uma venda grande assim, né? Eu, como corretora, não posso negar. Nós temos agora verticais, né? Que são as casas verticais, as casas suspensas. As mansões suspensas. São os apartamentos luxuosos. Nós temos o exemplo do Grand Garden, que ele vai ser em frente ao Parque Ecológico, né? Uma localização privilegiada, é o nosso cartão postal de Indaiatuba. E pena ela não está aqui, nossa Sim. querida Fran. Ela foi a minha primeira grande oportunidade de negócio, a minha maior. Eu fui reconhecida na imobiliária, tive um reconhecimento a nível Brasil com essa venda de excelência pelo ticket, né? É um ticket muito alto. Então, pelas assim, vendas, né, Luciana? Foram algumas. Foram três. Não foi uma só. Mas a da Fran foi muito especial pela pessoa, foi uma realização, né, para ambas as partes. Então, assim, vai ser um imóvel de 4 suítes, né, frente Parque Ecológico, um espaço assim fenomenal, né? Então é um imóvel muito de luxo, né, de grande porte mesmo. Esse empreendimento veio para mudar um pouco a cidade em relação a apartamentos, né? Porque os apartamentos aqui geralmente eram apartamentos de 200 metros, né? Sim. Não eram tão luxuosos. Então, é o primeiro empreendimento que vem com essa proposta mais luxuosa, maior. Né? A localização também é excelente. E aí, acho que a partir de agora, outros virão. O diferencial dele, assim, o que é? Além do tamanho? Eu acho muito legal a questão dele ter o pé direito duplo. Então, geralmente, um apartamento, o pé direito é normal. Então, na hora que você entra, é aquela coisa assim enorme, né? Então, aquela janela, a vista que você tem lá de cima, num pé direito duplo, é diferente do que um pé direito convencional. Por isso que é casa, né? Você jamais pensaria um apartamento assim, uma né? casa suspensa, né? Entendi. O prédio ficou realmente diferente de tudo que a gente uma fez. Fachada muito moderna, né? Muito. Ele é bem E locação? Vocês fazem locação? Fazemos locação. Temos até essa grande atribuição na imobiliária. A Dari tem um conhecimento altíssimo em documentação, que é um recurso, assim, se você não faz uma avaliação bem feita de documentos de ambas as partes, locador e locatário, você pode entrar em uma grande enroscada. Eu tenho imóveis particulares do meu pai, faço administração pela Century, a nossa vistoria é 100%, a gente tem uma equipe qualificada. E então, assim, sim, faz parte, né, do nosso cotidiano. A gente trabalha com bastante cautela, sabe, Fran? Desculpa, Karen. Ela está aqui também. Ela está aqui. Ela está presente de alguma forma. Está presente. Eu tenho uma carteira não muito grande, até porque eu quero ter uma carteira assim que eu consiga trabalhar de uma forma mais próxima, né? Então, quando você tem assim um volume muito grande de locação, fica difícil de você conseguir controlar. E a gente faz uma análise bem mais rigorosa. Eu não me importo de perder locação. Sim. A gente faz análise do cliente, do fiador, da garantia, e se a gente percebe ou a gente sente qualquer tipo de insegurança, a gente prefere não seguir, porque a gente tem pouquíssimos casos não bem-sucedidos até hoje, em 15 anos de imobiliária, justamente porque eu me preocupo com a qualidade, não com o volume de locação. Sim, porque a locação, né, a gente que atua do outro lado aqui, do lado de litígio também, né? Sim, exato. Meu mundo de litígio, a locação, ela é muito fácil de gerar problemas, né? E eu acho que é que nem a minha parte que eu faço a prevenção de conflitos. Exato. Eu acho que é isso que você faz, né, Dari? Porque se você não tem uma cautela em escolher, em avaliar, em fazer seguro, são tantas pequenas coisas, né? Detalhes, né? E assim, eu canso de ouvir, não, mas vocês não vão aprovar, mas a outra imobiliária ou outra pessoa falou que vai fazer. Tudo bem, cada um tem uma forma de analisar, né? Mas os corretores às vezes ficam chateados, claro, né? Porque eles trabalharam tanto. Já deixamos de ser. A Lu já acostumou. A Lu já é uma das corretoras, eu acho que não, se não a mais velha, uma das mais velhas, o mais tempo de casa. Eles já acostumaram, mas eles sabem que quando eu recuso, eu também, obviamente, não quero fazer isso. Né? Mas sabe gerir o risco. Exato. Então eles já entendem que eu fiz isso por necessidade. Sim, para proteger todos, inclusive a pessoa. Exatamente. Exatamente. Não é? Porque locação é complicado. Então, é locação, compra e venda, avaliação técnica.
E a própria captação em si, né, que começa tudo dali, né, de você conquistar o seu cliente, né, para trazer o imóvel dele para a sua carteira. Ali já é uma geração de confiança. Temos os imóveis em exclusividade também, que aí o proprietário, a gente estabelece um contrato por um tempo limitado e fica somente com a 121. Então, eu tenho um prazo para vender aquele imóvel. Então, sim, há uma dedicação maior, uma formatação de como você vai fazer, garantir, né, que todos os procedimentos sejam cumpridos para executar a venda naquele período, né, estabelecido. E se a gente falar assim de tecnologia, como que a tecnologia ajuda no dia a dia? O que trouxe de positivo? Se vocês usam, o que vocês usam? IA, será sim. várias formas de A tecnologia. IA mudou tudo, né? Mudou. A IA chegou tão recente, a gente já fica assim até assustado, né? Com isso, até com elaboração de contrato, né? Hoje os atendimentos, o primeiro atendimento foi feito por um IA, né? E A depois Laís, né? a A Laís, Laís. a nossa Laís. É um depois, que robozinho, legal! é um robozinho. Depois ela dispara para os corretores, para ser rápido, né, para entender rapidamente o que ele quer. A forma de ver os imóveis também. É até engraçado falar isso, né, Karen? Mas assim, quando eu montei imobiliário, quando eu abri há 15 anos atrás, a gente divulgava os imóveis em jornal. Eu passava a semana fazendo recortes das casas com a legenda embaixo e a gente divulgava em todos os jornais. Né? E não é tanto tempo assim, se você... Não. Você tem uma noção É disso? pouco tempo. Foi ontem. O negócio se transformou. Foi ontem, Como pode, né? E exatamente. hoje você faz assim. Hoje, então... Não, e hoje você vê a casa inteira. Você não, 360. não, o pessoal fala, para que eu vou lá? Peraí. Drone, exato. Nossa, ela vê até os... né? Os detalhes, E né? isso tem o ônus e o bônus, e eu falo isso para eles. Às vezes o cliente já está procurando tanto uma coisa que às vezes ele sabe até mais do que o corretor. Porque ele está vendo aquele segmento, está entrando, está vendo valores, está pesquisando. Tá por dentro, né? É tudo muito fácil hoje, Sim. a informação é muito fácil. É. Por isso que essa pessoalidade, a tratativa com o cliente, dessa de confiança, de tomar um café, de olho no olho, Karen, para mim, isso nunca vai se perder. Não. Por mais que o mundo fique super tecnológico, Sim. eu acho que um parênteses aqui também interessante. Eu tinha montado imobiliária fazia uns 2 anos. E veio uma cliente japonesa. Ela é cliente da Centro do Japão, que lá também tem muita. E ela veio aqui, mudou para o Brasil, para Indaiatuba. E fez uma locação com a gente. E eu estava falando com ela em relação à documentação, que a gente iria analisar, né? Ela falou assim, não. Ela falou assim, eu quero conhecer ele, o locatário. A locadora queria conhecer o locatário. Aí eu falei, conhece? Ela falou assim, não, eu quero conhecer ele. Eu falei, bom, tudo bem. Achei um pouco estranho, porque geralmente os clientes não se conhecem. As partes não se conhecem, você sabe, né? Você sabe bem disso. Mas, enfim, fiz o que ela pediu, trouxe o locatário para cá. Ela falava português, ela conversou um pouco com ele, fez várias perguntas para ele. Ela levantou e fez assim, ó, negócio fechado. Porque no Japão é assim. Ela tinha que olhar, né? No Japão, eles não analisam documentação, eles não veem score, eles não veem se tem nada. Eles conversam, dão a mão e falam negócio fechado. Pois assim foi. E eu acho que foi engraçado, porque isso me marcou. E eu não... Lógico que aqui no Brasil não é assim. Gostaria que fosse, né? A gente gostaria, seria ótimo. Mas isso mostra ainda, né, na cultura japonesa, o quanto a gente conhecer... E às vezes eu faço isso. Às vezes eu estou com uma dúvida um pouco numa ficha, eu chamo o corretor e falo assim, viu, você conheceu, o que você achou dele? Sim. Sabe quando só tem um negocinho assim que está interpretativo? Sim, Dá ou não dá? Precisa, né? E eles falam, Dariane, não sei, eu fiquei meio assim, ouviu, me senti... Eu ainda... adoto essa metodologia. Isso aí eu também. Do olho no olho. Não tem igual, não tem igual. Não tem igual. Ô, Lu, falando em negócios, em empresárias, em grupo de mulheres, me fala uma coisa. Vocês são do Clube Confraria, é uma honra ter a Century com a gente. E o que te fez entrar? Fala um pouquinho. O que te fez entrar no clube, os benefícios que você teve? Sim. Nossa, foi um prazer enorme. É um prazer, né, estar no nosso grupo, né, Karen? Só nós sabemos o quão satisfatório é esse nosso grupo unido de mulheres empresárias de Indaiatuba. Eu vim a convite da Fran. Ela tinha selecionado os nichos, né? Cada um no clube representa o seu nicho. E quando ela pensou no ramo imobiliário, ela lembrou de mim. E eu, obviamente, pedi autorização da Dari e do Samir para representar a 121, que eles são os donos, né? Então, assim, foi uma parceria, uma união muito significativa, né? Sempre a gente procura estar nas festas, né? Como
patrocinadores, né? Sim. Nas camisetas, tivemos um exemplo Sim. agora da festa de 3 anos da De 3 confraria, né? anos. Em parceria com a construtora Perplan. Então, fizemos aí uma ótima, né, parceria para a festa. Então, a Century procura estar presente em todos os momentos, né? Através da Dari e do Sá. Eu só tô ali com a cara estampada na frente, né? Tá tudo junto, À né, frente. Dari? Não, mas eu fiquei muito feliz com essa iniciativa da Lu. Ela é uma pessoa muito dedicada, muito especial, está com a gente há muito tempo. E assim, são quantos anos? 9? De Century. Vai fazer 7. 7 anos de Century. Não tem como dizer que a Luciana é minha amiga. É. Como? De A confiança, gente, né, claro, Dari? a gente cria uma amizade. Eu sei da vida dela, ela sabe da minha vida, Sim, né? sim. Então, e quando ela entrou, foi importante não só na questão financeira, foi um marco na vida dela. Sim. Porque eu posso dizer que entrar na confraria mudou o perfil da Luciana como profissional. Ai, que Exato. alegria, Como Dari. pessoa, ela deu uma guinada na vida dela que eu acho que eu sei bem, posso falar com propriedade isso, né? Então eu fiquei muito feliz, por isso ela abraça isso, ela tem um amor, ela tem um carinho muito especial, porque ela se encontrou e ela conseguiu se reposicionar Que lindo. no mercado imobiliário através da Verdade. confraria. Foi muito especial. Muito especial mesmo, de verdade. Falo isso Que de coração. bênção. Obrigada. Que alegria. Emocionei aqui ao vivo, É. né? E Ô, o prazer Lu. é mesmo, a dedicação, né, Karen, que fazemos esse trabalho. É. E fala uma coisa, a gente fica muito feliz, né? Obrigada. Porque o objetivo é a gente junto crescer todo mundo Sim. e ajudar também a sociedade, né? Sim. Quando a gente brinca que é a corrente do bem, Do né? bem. Vamos Uma levantando a coroa a coroa da outra. Eu mesma já adquiri vários, já fiz negócios com, Com o as pessoal, meninas, as que meninas. legal. Fez. Já indiquei várias. E falando financeiro, qual foi o retorno que você já teve no clube? Essa alavancagem que a Dari falou estava num momento né, particular que me fez com a venda da Fran. A Fran foi que me posicionou novamente. Então, assim, de compor o meu imposto de renda em outra categoria. Fantástico. Só para vocês terem uma ideia. Quitei o carro, paguei meu carro à vista, já tive várias aquisições, eu ajudo a minha família, eu me impulsionei a investir em imóveis. Eu tenho 2 apartamentos, eu e meu noivo, em conjunto, né, já 2 aquisições de apartamentos da Congesa, posso falar abertamente. Então, investir em imóveis, investir em si, né, você vê a gratificação dessa conclusão depois de estar pronto, nossa, magnitude Que incrível. alegria. E você vê que alguns atos, né, que a gente faz com objetivo, a gente não imagina que vai mudar a nossa vida de uma forma tão significativa, né? Que foi o que aconteceu com a Lu em relação à confraria. Que legal, que bênção. E se fosse para a gente definir assim, a confraria, o clube, em uma palavra, o que você diria? Eu estou fazendo o papel da Fran, que é ela que pergunta isso. Uma só? Em uma palavra, ela fala uma palavra. Eu vejo. Não eu vai sempre falar falo, mais que uma. Não, eu falo teamwork. Eu acho que nós ali é uma ajudando a outra. Eu sempre coloco nas nossas palestras. Sim. Dari, o que você uma vê? palavra só. Ela já pôs composta. Mas eu falaria, de fato, também que associa bastante ao dela, mas eu falaria força. Justamente porque a gente está falando de mulheres. Ai, que lindo, legal. Dari. Nossa. Ai, palma pra nós, gente. E eu tenho muito orgulho em ser mulher, eu tenho muito orgulho em ver mulheres empreendedoras, né? A gente vem aí também de uma história muito triste relacionada às mulheres em alguns lugares do mundo ainda, né? Sofrendo muito. Sim. Mas a gente conseguiu, do lado de cá, fazer isso desenvolver e a gente até brinca na imobiliária porque a gente tem as pontuações, as premiações trimestrais, semestrais e anuais, não só da Century, da minha agência, como do Brasil. E nos últimos 3 anos, só ganharam as mulheres. Estamos à frente. Aí tem uma rivalidade. E assim, o time é composto meio que por meio a meio, né? Meio a meio. Mas as mulheres, elas de fato, no ramo imobiliário, na imobiliária, elas se destacam. Então, eu acho que força representa todas nós. Ai, obrigada, gente. Foi um prazer, prazer conversar é com nosso. vocês, É nosso. conhecer um pouco mais, conhecer a fundo mais mesmo.
E não só eu, todos que estão nos assistindo. Sim. E não esqueçam, né, de tomar um cafezinho, aprender um pouco mais e realizar o seu sonho. Sim. Que nem as meninas falaram aqui, quem sabe não é o seu momento. E se vocês forem lá, eu tenho certeza que elas vão mostrar que é o seu momento. Não espere, Exato, né? Exato. Não espere. O momento é agora. É agora, é agora. Muito E- obrigada, Karen. E nós finalizamos aqui agradecendo novamente a Solari, a William e a Vanessa por todo esse aconchego, por toda essa beleza que proporciona no nosso ambiente. Ao Mais Expressão, ao Alain e toda a equipe, nosso muito obrigada. E até a próxima.